Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática, me chamo Marcos Wesley e hoje nós vamos resolver problemas referentes ao estudo que fizemos dos ângulos. Vem comigo! Bem pessoal, eu vou começar apresentando para vocês aqui o problema 1. O problema 1 ele diz o seguinte: observe a imagem e determine o valor que deve ser trocado no lugar da letra grega θ. Depois de encontrar o valor do ângulo, diga qual a classificação dele. Então observem a imagem que aparece aqui no seu problema 1. Vocês têm aqui na imagem um ângulo raso dividido em três partes iguais. Você tem um ângulo de 40 graus, que é o primeiro, você tem um ângulo ali no meio e você tem um ângulo que mede um valor que você quer encontrar, que no lugar ali está o θ representando esse valor. Então o que nós precisamos fazer para resolver esse primeiro problema é observar as seguintes coisas. Primeiro, o ângulo do meio ele é reto. Professor, como é que o senhor sabe disso? Observe a imagem, pessoal. Eu falei para vocês que quando nós tivermos um ângulo com essa representação do quadradinho e um pontinho no meio, isso vai significar que esse ângulo mede exatamente 90 graus, que ele é um ângulo reto. Então nós temos que esse ângulo do meio ele mede exatamente 90 graus, ele é um ângulo reto. Outro comentário que vai nos ajudar aqui na resolução do nosso problema, pessoal. Observe que se eu somar o primeiro ângulo, a medida do primeiro ângulo com o ângulo do meio, isso resulta em 130 graus. Por quê? 40 que é o primeiro ângulo, mais 90, que é o ângulo do meio, isso vai resultar em 130 graus de medida. E a terceira coisa que eu quero que vocês observem é que se eu somar esses três valores, essas medidas desses três ângulos, isso vai ter que dar 180 graus. Por quê? Como é que o senhor sabe disso, professor? Eu sei disso porque, como eu falei para vocês, esse ângulo inteiramente, ele é um ângulo raso. Ele vai medir 180 graus. Observe que essas três partes de ângulo estão em cima de uma reta. Uma reta vai formar um ângulo de 180 graus. Então você tem aí 40 graus, mais 90 graus, mais a medida aí que está o θ no lugar. Nesse lugar do θ aí, quando você somar esse valor aí, que vai ser colocado no lugar do θ, isso aí vai ter que dar 180. Por quê? Porque isso é um ângulo raso. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte. Nós já sabemos que já temos 130 dos dois primeiros ângulos. O que precisamos saber é a medida do terceiro, para que quando somarmos esse terceiro, resulte em 180. Então observe essa tabela aqui. Eu vou chutar alguns valores que estariam no lugar do θ e ver se eu trocando esses valores, eu teria essa soma sendo igual a 180. Por exemplo, se eu tomasse, se o θ valesse 10 graus. Se o θ valesse 10 graus, quanto valeria 130 mais somado com o θ? 130 graus, que é os dois primeiros ângulos, somados com o θ daria 140. Então ele ainda não satisfaz essa situação de dar a medida 180, que é a medida do ângulo raso. Se o θ medisse 20 graus, teríamos 130 dos dois primeiros ângulos mais 20. Isso daria 130 mais 20, 150. 150 ainda não chegou em 180. Se o θ medisse 30 graus, nós teríamos 130 dos dois primeiros ângulos mais 30, 160. 160 ainda não dá 180. Se o θ medisse 40 graus, também não resolvia porque nós teríamos 130 mais 40, 170. 170 não é 180. Finalmente, se o θ fosse igual a 50 graus, nós teríamos 40 do primeiro mais 90 do segundo, 130. Mais 50 do que seria trocado no lugar do θ, ficaria 130 mais 50, 180. 180 é a medida do ângulo raso e nós vemos que ali nós temos um ângulo raso, portanto, no lugar do θ deve ser colocado o valor 50 graus, ok? E assim fica resolvido o nosso primeiro problema. Bem, vamos discutir o segundo problema aqui. O segundo problema ele diz o seguinte: observe na figura abaixo uma foto da Torre de Pisa, na Itália, famosa por sua inclinação em relação ao solo. Então, observe essa imagem da Torre de Pisa e o problema continua dizendo o seguinte: um trabalho de restauração fez com que a inclinação, que antes era de 6 graus, diminuísse para 4 graus em relação à vertical. Desse modo, quanto mede atualmente o ângulo de inclinação da Torre de Pisa em relação ao solo? Bem, pessoal, para resolver esse segundo problema, eu vou fazer alguns comentários iniciais aqui com vocês. Primeiro, vocês precisam saber que
A vertical, né? Imagine a vertical aqui como sendo um eixo, uma linha imaginária que forma um ângulo de 90 graus com o chão, com o solo. A vertical, que é essa nossa linha imaginária, ela forma um ângulo de 90 graus com o solo. Segunda coisa, se eu somar o ângulo formado entre a torre em relação à vertical com o ângulo formado entre a torre e o solo, isso vai ter que dar 90 graus. O eixo vertical é a linha imaginária, né? É uma linha imaginária que forma um ângulo de 90 graus com o solo. O solo forma um ângulo de 90 graus com o eixo vertical. Agora nós temos aqui a torre que está inclinada. A torre, ela antes tinha inclinação de 6 graus. Observem a imagem da nossa resolução. Ela antes tinha uma inclinação em relação à nossa vertical de 6 graus. Depois ela sofreu uma alteração e ficou com inclinação em relação à vertical de apenas 4 graus. Agora, sabendo que se eu somar essa medida da inclinação da torre com relação ao eixo vertical com o ângulo formado entre a torre e o solo, isso tem que dar 90 graus, porque a medida do ângulo entre o eixo vertical e o solo é de 90 graus. Portanto, se eu já tenho 4 graus de inclinação da torre em relação à vertical, para dar 90 graus, de quanto eu precisaria aqui do ângulo formado entre a torre e o solo? Eu precisaria de 86 graus. 86 mais os 4 graus da torre em relação ao solo, isso somado resultaria em 90 graus, ok? E assim fica resolvido o nosso segundo problema. Portanto, 86 graus é o ângulo formado entre a torre e o solo. O nosso terceiro problema, ele diz o seguinte: Bruno é um escoteiro que está procurando seu acampamento. Para se orientar, ele dispõe apenas de uma bússola. Ao verificá-la, descobre que está caminhando na direção sudeste, porém seu acampamento está na direção norte. Para corrigir a direção do trajeto, qual giro o Bruno deve fazer? Bem, observe que está mostrado aqui na imagem a bússola utilizada por Bruno. Então observe que nesse problema aqui, nesse terceiro problema, Bruno ele está se deslocando na direção sudeste, né? Representado aqui pelo SE. O que o problema quer saber é qual o giro em graus que o indivíduo tem que fazer para poder ir na direção do seu acampamento, que é na direção norte, que é o Nzão lá em cima. Ele está no SE e ele quer ir para o Nzão. Ele está no sudeste, ele quer ir para o norte. Bem, pessoal, para resolver o nosso terceiro problema, eu vou fazer alguns comentários iniciais que vai nos auxiliar nessa resolução. Então, o primeiro comentário que eu vou fazer é: o ângulo formado entre o norte e o leste é de 90 graus. Segundo, o ângulo formado entre o leste e o sudeste é de 45 graus. Observem o nosso quadro aqui. E terceiro, a soma entre o ângulo do norte com o leste e o ângulo do leste com o sudeste é igual ao ângulo do norte com o sudeste. Então observe que eu quero saber o giro que ele tem que fazer em graus, e para isso eu precisaria saber simplesmente qual que é o ângulo formado entre a direção norte e a direção sudeste. Agora observe que, pelo que eu comentei aqui, esse ângulo vai ser a medida da soma, a soma da medida do ângulo entre o norte e o leste e o ângulo entre o leste e o sudeste. Sendo que o ângulo entre o norte e o leste mede 90 e o ângulo entre o leste e o sudeste mede 45. Então o ângulo entre o norte e o sudeste vai medir 90 mais 45, que é igual a 135. Portanto, o giro que Bruno teria que dar para poder sair da direção sudeste e ir para a direção norte, que é a direção que estava o seu acampamento, era um giro de 135 graus. E assim fica resolvido o nosso terceiro problema. Bem, com esse problema eu encerro a nossa aula. Espero encontrar vocês presencialmente na escola. Um grande abraço a todos e até mais.